Olá, meu nome é Aleph, esse é meu canal Boa Temática. No vídeo de hoje a gente vai começar a fazer os exercícios dos testes de verificação de trigonometria do livro Cálculo, volume 1, do professor James Stewart. Na questão 1, ele pede converta de graus para radianos, letra A, 300 graus e letra B, menos 18 graus. O que a gente usa para resolver esse tipo de questão? Bom, é só lembrar que 360 graus é o mesmo que 2π. Ou seja, cada grau é igual a 2 sobre 360, 180. Cada grau é π sobre 180. Então, na letra A, 300 graus vão ser iguais a 300 vezes π sobre 180. Aqui a gente simplifica por 10, simplifica também por 3, dá 10 em cima, 6 embaixo. Simplificando por 2, 5 sobre 3, π, os 300 graus, e menos 18 graus, a gente segue a mesma lógica, fica menos 18 vezes π sobre 180. 180 eu vou escrever como 18 vezes 10, só para ficar claro. Isso dá menos π sobre 10. Questão 2. Converta de radianos para graus. Bom, a gente usa a mesma relação que a gente viu antes, mas agora a gente está interessado em saber, bom, um radiano vale quantos graus? Para isso a gente faz, né? Se 2π são 360 graus, então 1 radiano é igual a 360 sobre 2π, que é o mesmo que 180 sobre π. Ok? Graus. Então, 5π sobre 6. Se cada radiano vale 180 sobre π graus, 5π sobre 6 vezes 180 sobre π, isso vai dar para a gente em graus, π dividido por π. 180 dividido por 6 dá 30. 5 vezes 30, 150 graus. E a letra B é direto, 2 vezes 180 sobre π, que dá 360 sobre π graus. Questão 3. Encontre o comprimento de um arco de um círculo de raio 12 centímetros, cujo ângulo central é 30 graus. Bom, como é que a gente faz? Primeiramente, 30 graus em radianos é π sobre 6. Daí, o comprimento desse arco C vai ser π sobre 6 vezes o raio. 12 sobre 6, 2. Então dá 2π centímetros. Questão 4. Encontre os valores exatos. Na letra A, ele pede tangente de π sobre 3. Bom, nesse momento acho que seria bom a gente lembrar aquela famosa tabelinha que tem o seno, o cosseno e a tangente de alguns ângulos, que são 30 graus, e 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6, e 45 graus, que é π sobre 4,
e 60 graus, que é π sobre 3. Basta lembrar que π são 180 graus. Ok? Daí, a gente divide aqui, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, aqui na ordem inversa, meio, e embaixo, tangente é a divisão do seno pelo cosseno, aqui dá raiz de 3 sobre 3, aqui dá 1, e aqui raiz de 3. Ok? Tangente de π sobre 3. Bom, tangente de π sobre 3 é dada. Raiz de 3. Letra B. Seno de 7π sobre 6. Bom, aqui, para a gente lembrar, para a gente ver onde é que o 7π vai ficar, bora lembrar lá da circunferência trigonométrica. Aqui a gente tem o eixo seno. Aqui o eixo cosseno. E aqui a circunferência trigonométrica. Daí, aqui a gente tem 0. Aqui a gente tem π sobre 2. Π. 3π sobre 2. 2π. E por aí vai. É um ciclo. Ou seja, se a gente continuasse aqui, aqui ficaria 2π sobre 2 mais π sobre 2. 2π mais π sobre 2, que daria 4π mais π, 5π sobre 2. Aqui daria 3π. Aqui daria 3π sobre 2 mais 2π. 3π sobre 2. 7π sobre 2. E por aí vai. 4π. A cada 2π, a circunferência vai e se repete. Então, já que a gente está interessado em 7π, se a gente dividir 7 por 2, isso dá 3, com o resto 1. Ou seja, dá 3 voltas na circunferência a partir do zero. Então, vou colocar de outra cor. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas, e depois tem o resto, que é 1. Ou seja, depois de chegar aqui, a gente vem e caminha π. Ou seja, tudo em que a gente está interessado é o quociente, para saber quantas voltas ele dá, mas a gente pode ignorar o quociente, porque a gente sabe que aquilo sempre vai multiplicar por 2. Então é de 2 em 2 voltas. E de 2 em 2 voltas, a gente sempre acaba voltando para o zero. O que importa, então, vai ser o resto. Porque o resto vai ser 0 ou 1. Se for 0, indica que a gente voltou ao zero. E se for 1, a gente está em π. Agora, lembrem-se de uma coisa. Aqui no primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são maiores ou iguais do que 0. No segundo quadrante, o seno é positivo, o seno ainda é maior ou igual do que 0, mas o cosseno é menor ou igual do que 0. No terceiro quadrante, ambos são negativos, quer dizer, ambos são não positivos, né, porque eles ainda podem ser nulos. E aqui o cosseno é positivo, é não negativo, e o seno é não positivo.
Ou seja, quando o resto dá 1 nessa divisão, a gente passa daqui para começar aqui. E nessa questão em particular, a gente está interessado em saber o que acontece com o seno de 7π sobre 6. Vejam que, como o resto foi 1, a gente não começa a partir do zero, né? A gente começa a partir daqui, e começando a partir desse ponto, todos os sinais são trocados. Vejam que no primeiro quadrante, os dois são não negativos, e aqui no terceiro quadrante, que é onde a gente vai começar, já que a gente começa desse ponto aqui, ambos são não positivos. Aqui também é trocado com relação a esse. Então, toda vez que o resto dá 1, o sinal é trocado com relação ao resultado que a gente obtiver. Como assim? Ali a gente não tem seno de 7π sobre 6, ali o resto deu 1 quando a gente considerou o 7. Então, como eu falei, a gente troca o sinal, fica menos seno, fica menos o seno de quem? De π sobre 6. Porque quando a gente considerou o 7, foi quando a gente deu essas voltas que levaram a gente a começar ali com o sinal trocado. E o seno de π sobre 6, olhando na nossa tabela, é raiz de 3 sobre 2. Oh, de π sobre 6 é meio. Ali, π sobre 6 é meio. Então, fica menos 1 sobre 2. Letra C, secante de 5π sobre 3. Bom, secante é o mesmo que, secante de 5π sobre 3, é o mesmo que 1 sobre o cosseno de 5π sobre 3. E agora, para analisar o 5π sobre 3, a gente faz a mesma coisa que na alternativa anterior. 5 dividido por 2 dá 2, ou seja, são duas voltas, com o resto 1. Então, como são duas voltas completas, o sinal não muda. Então, fica 1 sobre o cosseno de π sobre 3. Ok? Isso aqui dá cosseno de π sobre 3, olhando aqui na tabela, é meio. Então, 1 sobre meio, que é 2. Questão 5. Expresse os comprimentos de A e B na figura em termos de θ. Bom, aqui a gente vai precisar lembrar que, num triângulo retângulo, como é o caso, o seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e claro, consequência disso é que a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, com relação a esse ângulo θ, os catetos aqui são A e B, né? Porque os catetos são os lados do triângulo retângulo que formam o ângulo de 90 graus. Então, cateto adjacente ao ângulo, a gente só poderia estar interessado em analisar ou esse ângulo θ, ou, digamos, esse outro ângulo aqui que eu vou chamar de θ'. Para o θ, o cateto B é o que, digamos, apoia ele com a hipotenusa para que o ângulo seja formado. Então, o B é o cateto adjacente a ele, enquanto o A é o oposto. Para o θ', vale o contrário. Então, o seno de θ usa o cateto oposto. Então, provavelmente daí vai sair o valor de A. O seno de θ é A sobre a hipotenusa, que é 24, o que implica que A é 24 vezes o seno de θ. Analogamente, o cosseno de θ é B sobre 24.
o que implica que B é 24 cosseno de θ. Questão 6. Se o seno de x é igual a 1/3 e a secante de y é igual a 5/4, onde x e y estão entre 0 e π sobre 2, avalie o seno de x mais y. Para começar, seno de x mais y, a gente tem aquela formulinha que diz que é seno de x vezes o cosseno de y mais o seno de y vezes o cosseno de x. Então, a gente precisa dos valores tanto do seno quanto do cosseno, tanto de x quanto de y. O seno de x a gente tem. Para obter o cosseno de x, a gente vai usar aquela relação que é seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, o que implica, bom, a gente quer obter o cosseno. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x é 1/3 ao quadrado. Agora, a gente pode tirar a raiz dos dois lados, ficaria o quê? O módulo do cosseno. Contudo, ele disse que o x e o y estão entre 0 e π sobre 2. Se eles estão entre 0 e π sobre 2, na circunferência trigonométrica, ângulos entre 0 e π sobre 2 estão no primeiro quadrante. Ou seja, tanto o seno quanto o cosseno desses ângulos é positivo. Então aqui fica cosseno de x igual a raiz quadrada de 1 menos 1 nono, que é igual a raiz de 1 menos 1 nono é a mesma coisa que 9 menos 1 sobre 9, que é a raiz de 8 sobre 9, que é a raiz de 8 sobre a raiz de 9, que é igual a raiz de 8 é 2 raiz de 2, raiz de 9 é 3. Então a gente já conseguiu obter o cosseno de x. Y, a gente tem a secante. Secante de y é 5/4. Bom, se a secante de y é 5/4, isso significa que 1 sobre o cosseno de y é igual a 5/4. Ou seja, o cosseno de y é 4/5. Agora a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez com x, só que agora para obter o seno de y. O seno de y também é positivo, então a raiz vai ser positiva. Vai ser 1 menos o cosseno ao quadrado de y, que é 4/5 ao quadrado, que é igual a raiz de 1 menos 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. E aqui vai ficar raiz de 25 menos 16 sobre 25. Que é igual a 25 menos 16, 9. Então aqui raiz de 9 sobre raiz de 25. Que dá raiz de 9, 3, raiz de 25, 5. Agora basta a gente aplicar naquela fórmula para seno da soma de dois ângulos. O seno, então, o seno de x mais y vai ser igual ao seno de x, que foi dado pela questão, é 1/3, vezes cosseno de y é 4/5, mais seno de y a gente acabou de obter, 3/5, vezes
cosseno de x. 2 raiz de 2 sobre 3. Aqui a gente até poderia simplificar o 3 aqui com o 3 aqui, mas se a gente não fizer isso, a primeira fração aqui vai ficar 4 sobre 15, e a segunda também vai ter denominador 15. Vai ficar 6 raiz de 2 sobre 15. E isso a gente pode escrever. Coloca 2 sobre 15 aqui. 4 dividido por 2 é 2, mais 6 dividido por 2 é 3. 3 raiz de 2. Ok, pessoal? Então, por esse vídeo é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixem aí embaixo. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!